bom tê-los aqui conosco, nesse Dialogando o Momento, e que no dia de hoje vamos falar sobre contribuições filosóficas em tempos de crise. Quero começar colocando uma história que chegou às minhas mãos através do livro O Amor nos Tempos do Cólera, do nosso Gabriel Garcia Marques, conhecido como Gabo, escrito em 1985. Capitão, o menino está preocupado e muito inquieto devido à quarentena que o Porto nos impôs. O que te inquieta, menino? Não tens comida suficiente? Não dormes o suficiente? Não é isso, capitão. É que não suporto não poder ir à terra e abraçar minha família. E se deixassem você sair do navio e estivesses contaminado, suportarias a culpa de infectar alguém que não tem condições de aguentar a doença? Não me importaria nunca, mas para mim inventaram essa peste. Pode ser, mas e se não foi inventada? Entendo o que queres dizer, mas me sinto privado da minha liberdade, capitão. Me privaram de algo. E tu te privas ainda mais de algo. Estás de brincadeira comigo? De forma alguma. Se te privas de algo sem responder de maneira adequada, terás perdido. Então quer dizer, segundo me dizes, que se me tiram algo para vencer, eu devo privar-me de mais alguma coisa por mim mesmo? Exatamente. Eu fiz quarentena há 7 anos atrás. E o que foi que tivestes de te privar? Eu tinha que esperar mais de 20 dias dentro do barco. Havia meses em que eu ansiava por chegar ao porto e desfrutar da primavera em terra. Houve uma epidemia. No Porto Abril, nos proibiram de descer. Os primeiros dias foram duros. Me sentia como vocês. Logo, comecei a confrontar aquelas imposições usando a lógica. Sabia que depois de 21 dias deste comportamento, se cria um hábito. E em vez de lamentar e criar hábitos desastrosos, comecei a comportar-me de maneira diferente de todos os demais. Comecei com o alimento. Me impus comer a metade do quanto comia habitualmente. Depois, comecei a selecionar os alimentos de mais fácil digestão para não sobrecarregar o corpo. Passei a me nutrir de alimentos que, por tradição histórica, haviam mantido o homem com saúde. O passo seguinte foi unir a isso uma depuração de pensamentos pouco saudáveis e ter cada vez mais pensamentos elevados e nobres. Me impus ler ao menos uma página a cada a ponte do barco. Um velho hindu me havia dito anos antes que o corpo se potencializava ao reter o alento. Me impus fazer profundas respirações completas a cada manhã. Creio que meus pulmões nunca haviam chegado a tamanha capacidade e força. A parte da tarde era a hora das orações, a hora de agradecer a uma entidade qualquer por não me haver dado como destino privações graves durante toda a minha vida. O hindu havia me aconselhado também a criar o hábito de imaginar a luz entrando em mim e me tornando mais forte. Podia funcionar também para as pessoas queridas que estavam distantes, e assim integrei também esta prática na minha rotina diária dentro do barco. Em vez de pensar em tudo que não podia fazer, pensava no que faria uma vez chegando à terra firme.
Visualizava as cenas de cada dia, as vivia intensamente e gozava da espera. Tudo o que podemos obter em seguida não é interessante, nunca. A espera serve para sublimar o desejo e torná-lo mais poderoso. Eu me privei de alimentos suculentos, de garrafas de rum e outras delícias. Me havia privado de jogar baralho, de dormir muito, de praticar o ócio, de pensar apenas no que me privaram. Como acabou, capitão? Eu adquiri todos aqueles hábitos novos. Me deixaram baixar do barco muito tempo depois do previsto. Privaram vocês da primavera, então? Sim, naquele ano me privaram da primavera e muitas coisas mais, mas eu, mesmo assim, floresci. Levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais pode tirá-la de mim. Muito bem, com essa história, passo a palavra para o professor Wellington, para que ele se apresente para todos nós. Olá, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos ouvem aí, que irão nos assistir depois no YouTube, né? Deixar um grande abraço aqui para o Silvio, tempo que eu não vejo, para o Jefferson, que nos acompanha aqui no Rio de Janeiro, para o professor Edinaldo, de Filosofia, e para todos aí que estão nos ouvindo, para os colegas do Notre Dame, que vão assistir o vídeo, que estão assistindo o vídeo, quero deixar aqui um grande abraço. Espero que a conversa seja bastante agradável, contributiva para todos nós, né? Boa tarde a todos, é uma alegria participar desse momento com vocês, né? O tema dessa nossa conversa, ele é muito propício para os tempos em que nós estamos vivendo, né? Como o Silvio bem me apresentou, eu trabalho aqui junto aos salesianos na cidade de Resende com a disciplina de filosofia nos 2 segmentos do colégio, Fundamental 2 e Médio. Vai ser uma alegria partilhar deste momento e dividir um pouquinho daquilo que a filosofia nos ensina muito bem, nos propõe com muita clareza e constância, que é o diálogo, né? Essa capacidade dialógica. Boa live para todo mundo. Uma boa tarde para vocês, amigos, o Wellington, Edinaldo. Estamos com saudade dos amigos aí também, né, de poder visitá-los, para a gente poder também bater um papo mais perto e beber um café. Mas essas privações às vezes são necessárias, né, porque a gente também tem esses sentimentos nobres e também é a saudade, né? Eu estou falando aqui de São José, cidade vizinha de Florianópolis, né, que fica na região metropolitana de Florianópolis. Estamos trabalhando de casa, estamos fazendo homeworking. Já trabalhei com alunos desde a educação fundamental 1 até o ensino médio, ensino de jovens e adultos também, de filosofia, de sociologia, trabalhando essa questão da formação humana também. E há 13 anos estou junto ao Centro de Educação para Pensar e Editora Sofos como assessor filosófico-pedagógico, hoje para os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E é uma alegria estar junto com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre esta questão das contribuições da filosofia nesses momentos de crise. E eu acho que eu passo a palavra para o professor Wellington. Não, pessoal, olha só, assim, esse é um tema muito interessante, né? Contribuições filosóficas para o momento de crise. E eu decidi, assim, separar minha fala em 4 momentos, né? Bom, primeiro eu quero fazer uma analogia, né, com o mito grego de Pandora, né? Inclusive o radical da palavra pandemia e Pandora são aí bem parecidos, né? Pandora, a história que nós conhecemos, né? Ela abriu a caixa, né, que libertava todo o seu conteúdo, né, incluindo doenças invisíveis, várias doenças invisíveis, né? E é um mito que explica a origem aí de diversas doenças, de diversos males, semelhantes a esse que nós estamos vivendo aí, uma doença, digamos, invisível, né? Bom, no final da história, Pandora percebe, né, o erro que ela cometeu, né? Então é uma coisa interessante também essa reflexão, ela percebe o erro que comete e, desesperada, ela fecha essa caixa, né? E, bom, e o final da história, né, todos nós sabemos, no final da caixa estava lá, algumas versões falam o jarro, né, a esperança.
Então, temos a esperança, né? Nesse momento, a filosofia, eu tive logo essa preocupação com meus estudantes, com meus alunos, né, de convidá-los a pensar esse momento, porque a mídia, né, a notícia, os noticiários, a TV estava sempre convocando cientistas, né, até pelo calor do acontecimento, até pela importância, médicos, e eu senti, no primeiro momento, falta de alguns pensadores debatendo exatamente esse assunto. Bom, hoje percebemos, felizmente, um pouco mais essa convocação de professores, escritores, filósofos para discutirem a respeito do tema, né? Então seria importante, né, a filosofia, nesse momento que nós estamos afastados, eu não digo isolados, né, porque, felizmente, temos as novas tecnologias para poder conversar um com o outro, igual estamos fazendo aqui agora, apresentar nossas ideias, né? Então, nesse momento que estamos afastados, né, podemos pensar esse momento com um pouquinho de profundidade, tomando ele de um lado filosófico, né? Então, convidei meus estudantes, inclusive, a gente a trabalhar um pouquinho, a refletir um pouco sobre isso também, né? Pensar um pouco esses acontecimentos, né? E, então, a mensagem final lá de Pandora, ela é positiva, né? Quer dizer, há esperança, mas mesmo aquele que mantém positivo, que mantém perseverante, diante dos acontecimentos, nada afasta dele o medo e a angústia, né? Então, o segundo tópico que eu vou tomar aqui com vocês é a ideia do medo e da angústia, né? Bom, colocando em termos assim, filosóficos, né, uma apreciação, a gente poderia fazer uma diferença entre que são duas palavras do momento, né? Medo, angústia. O medo é o afeto que nós sentimos por algo específico, né? Por exemplo, o medo da morte, o medo de perder o emprego, né? O medo da crise econômica, né? Seria também o medo de ser contaminado, né? Então, o medo ele tem um objetivo, digamos, mais específico, né? Enquanto a angústia, do contrário, né? A angústia ela se dá diante do desconhecido, quer dizer, diante daquilo que nós não sabemos, né? É um afeto pelo indefinido. Então, agora, diferente do que muito se coloca, né? Seria interessante refletirmos esses dois momentos, né? Tanto o momento do medo, quanto o momento da angústia. O Kierkegaard, né, vai até nos colocar que a angústia nos mostra o nosso ser infinito, né? E diante dessa finitude, o que às vezes no senso comum acaba sendo uma surpresa, essa reflexão da finitude, né? As pessoas angustiam ou temem, né? Sentem aí um pouco essa tristeza do momento, né? Mas para nós, né, e até porque também, né, se a gente parar para pensar, né, não há como fugir dessa ameaça invisível do vírus, né? Quer dizer, onde está o vírus, ninguém sabe, para onde fugir também não adianta, porque ele tomou conta do planeta, ele é uma pandemia, né, como a gente colocou. Então, quer dizer, não há onde se esconder, né, não há para onde fugir, né? Então, agora, para nós que trabalhamos com filosofia e dedicamos a estudar um pouco, né, é caro esses temas como medo, angústia, a própria morte, né? Então, geralmente colocamos em reflexão, já estudamos sobre isso, pensamos sobre isso, e seria interessante, né, nesse momento, a gente não fugir, eu vou partir para o meu terceiro tópico, né, a gente não fugir para a inautenticidade, né? Então, eu vou colocar aqui, a partir um pouco dessa provocação também, né? Por exemplo, a gente não fugir para a inautenticidade. O que seria fugir dessa inautenticidade, né? Seria o medo da morte, né, o medo da angústia, são temas aí recorrentes, e inclusive o Heidegger nos coloca lá que somos seres para a morte, né? Somos seres para a morte. E às vezes, diante de situações igual a essa, né, esse medo nos convida a negarmos a morte, né? Passamos a viver como se não morremos, né? Então, dentro de um senso comum, né, e a convocação do tempo também, né, um tempo capitalista, né, de comércio, de consumo, refletir sobre a vida, refletir a finitude, refletir a angústia, refletir um pouco o medo, não é uma coisa a ser colocada, né? As pessoas dificilmente são convocadas para isso.
acontece em momentos semelhantes a esse, né? Porque aquela pessoa, o consumista, né, ou nós que nos entregamos ao trabalho, às vezes, de uma maneira até desorganizada no tempo, né, quando ele para pensar sobre esses acontecimentos, ele dá um outro tom para a vida. Né? Então, a vida ganha uma outra dimensão. Não é raro a gente encontrar pessoas que passaram por algum tipo de enfermidade, né, e passaram depois desse momento de dor, de medo, né, de doença, de saúde comprometida, né, ter uma outra dimensão da vida, né, trazer novas prioridades, pelo menos por um tempo. Então, e essa é uma reflexão, né, que o sujeito autêntico, né, colocando aqui nos tons heideggerianos, né, ele faz. Né, quer dizer, é um sujeito que não foge do tema, não foge da angústia, né, não foge do medo da morte, né, coloca isso em xeque, né, e reconhece que não pode perder tempo. Essa talvez seja aí um bom ensinamento para nós nesse momento. Né? Então, reconhecer, né, essa possibilidade da angústia e não fugi-la, não negá-la. Nos termos heideggerianos, ser autêntico. Né? Bom, e a última dimensão filosófica, perspectiva filosófica, que eu trouxe para essa reflexão aqui com vocês, né, é a da dimensão estoica. Talvez dentro da perspectiva da filosofia, até está aparecendo o slide aí do Freud, mas eu não vou trabalhar o Freud nesse momento, a preocupação da pressa do tempo também, né? Aí eu pensei, o Freud também poderia ser um tema interessante para a gente colocar aqui, mas eu vou colocar a dimensão estoica, né? O estoicismo. É uma escola filosófica que nós conhecemos, né? E eu, refletindo um pouco agora esses dias, eu pensei assim, olha, essa é uma escola filosófica que ajudaria a gente a pensar melhor esse momento. Né? Assim como as demais escolas helenísticas, né? Escolas filosóficas helenísticas da antiguidade grega. E elas tomavam a filosofia, né, como um trabalho que cada um faz sobre si mesmo. E nesse momento, com vocação melhor, não tem, né? Na tentativa de tornar a vida melhor, de ser uma pessoa melhor. Né? Então, não era simplesmente uma filosofia, mas era uma filosofia para a vida. Né? Então, os helenísticos, eles não realizavam simplesmente uma filosofia, mas eles eram a própria filosofia. A filosofia era uma maneira de viver verdadeiramente. Né? E a filosofia tinha como talvez um ponto fundamental, né, uma ética do cuidado de si, né? Como lembra lá o Foucault, uma ética do indivíduo, cuidado de si. Né? Então, e dois conselhos, então, talvez do estoicismo que a gente poderia colocar aqui, um seria nos preparar para as adversidades, né? O estoicismo coloca isso como tônica, né? Se preparar para as adversidades, e outro é proteger aqueles que nos são próximos, aqueles que nos amamos. Né? Então, é uma ética também para com o outro. Não a ética só do indivíduo, do cuidado de si, mas numa ética também do cuidado com o outro. Então, esses dois conselhos estoicos da antiguidade valem bastante para o tempo atual. Né? Nós sabemos já, né, conhecimento nosso, da ataraxia, né, quer dizer, a tranquilidade da alma, a ausência de perturbações, é da tônica dessas escolas filosóficas. Todas elas tinham talvez essa convocação, né, para que o indivíduo permaneça tranquilo, né, não ansiando, né, ou não ansioso, diferente daquilo que a gente acabou colocando um tempo atrás. Né? E até porque o estoicismo coloca que diante de situações das quais não podemos definir, das quais não escolhemos, das quais não temos controle, por exemplo, como a natureza, né? Como os desígnios da natureza, as coisas que nos acontecem na nossa vida, na nossa volta, a gente tem que reconhecer esse poder de limitação diante dessas situações que não escolhemos. Né? Bom, se não escolhemos essas situações, o Conselho Estoico também nos diz que nós podemos escolher, a partir da razão, né, como reagir a essas situações. Né? Então, podemos tirar melhores efeitos dos acontecimentos. Né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com meus estudantes, né, estou lecionando à distância, estou dando aulas online. Né? E
e estamos debatendo alguns temas que talvez se estivéssemos em sala nós não faríamos, né? Assim como estamos aqui reunidos agora, quer dizer, então, aquilo que o professor Silvio também leu no texto, né? Tentar fazer desse momento uma possibilidade aí para tirar os melhores efeitos desse acontecimento, né? O tema do acontecimento é um tema forte dentro do estoicismo, né? Quer dizer, diante do acontecimento, o que nós podemos fazer para finalizar, né? O estoicismo vai deixar para a gente esse conselho, né? O que eu posso fazer de bem, de melhor, né? E diante dessa reflexão em torno de si mesmo, né? Agir com determinação para converter esses obstáculos em conquistas. Então, eu acho que a tônica do texto que o professor Silvio deu no início encaixa bem aqui com a minha fala, né? Encaixa bem também com o contexto do estoicismo, né? E talvez com aquilo que a filosofia poderia chamar as pessoas a pensarem, né? Que é tentar fazer desse momento da diversidade, não negar a diversidade, né? Não querer não pensar sobre isso, também não lamentar, né? Mas convocar o pensamento para pensar novas possibilidades e sair desse momento de crise pessoas melhores, né? Com ações melhores. Bom, coloca aí, professor Silvio, acho que eu cumpri mais ou menos o tempo. Professor Edinaldo, por favor. É uma alegria, repito, dividir com vocês neste momento. Nós vamos ver aí projetado, vocês verão projetado aí na tela de vocês, um pequeno slide, um pequeno esboço daquilo que eu vou me propor a refletir neste momento, né? Este tempo, como o nosso colega começou refletindo, esse tempo precisa nos levar a pensar como a filosofia pode nos auxiliar nesses processos de desestabilização, né? É claro que todos nós, em momentos como o que estamos passando, vivendo, atravessando, é claro que todos nós, numa primeira instância, vamos nos sentindo desestabilizados, né? A crise propõe essa desestabilização. E até aqui, tudo bem, né? Essa desestabilização é um processo até esperado, quando o inesperado acontece. Como a filosofia pode nos ajudar neste sentido, né? O primeiro tópico, eu gostaria de refletir com vocês a respeito de como o desenvolvimento do saber filosófico ele pode ser transformado em mecanismo para a leitura da realidade, né? Sempre em momentos onde a minha vida, a minha história, a minha existência, ela sai daquilo que eu possivelmente planejei, o desenvolvimento dessa capacidade racional, o desenvolvimento daquilo que a filosofia tanto chama a atenção, não é? De conseguir ler a realidade a partir desta capacidade racional, talvez seja um caminho extremamente importante para esses processos de desestabilização que as crises trazem, né? Alguém poderia dizer, né, Edinaldo, como fazer a leitura fiel desta realidade se a desestabilização nos acompanha e nós corremos o risco de nos desesperarmos depois desse processo de desestabilização, né? Ler a realidade talvez seja um caminho seguro para não nos desesperarmos. Conseguir passar por esse processo de observação de tudo aquilo que vai compondo os espaços onde eu estou inserido, talvez seja uma das opções para que eu não me desespere. Porque o desespero, esse estágio do desespero, muito provavelmente me atrapalhará, né, nas deliberações futuras e muito provavelmente vai me impedir aí de mínimo equilíbrio possível para conseguir ler este momento. Então, a observação daquilo que vai compondo os espaços onde eu estou inserido, talvez seja um primeiro caminho para a leitura desses momentos de crise, para a leitura desses momentos que nenhum de nós nos preparamos, né? Então, o desenvolvimento do saber filosófico, ele nos ajuda, não é,
no sentido de que chama atenção para essa nossa capacidade racional de conseguir fazer a leitura do ambiente. Todas as vezes, e eu tenho quase certeza disso, todas as vezes que nós nos desesperamos, aqueles que gostam de nós e que estão ao nosso lado, olham para a gente e falam, calma, vai passar. Né? Então, a calma, essa capacidade de ler o ambiente em que eu estou inserido, é talvez um caminho seguro para não cairmos nesse desespero. O segundo ponto aqui, né, diz muito a respeito de toda aquela filosofia moderna, né, que Descartes chama atenção, escreve bastante a respeito disso, a respeito da fidelidade à racionalidade como proposta de equilíbrio. Né? Como assim? Nesses momentos em que nós vamos nos inserindo e que não estávamos preparados porque não projetamos, né, e não dominamos automaticamente, né, nesses momentos a racionalidade deve ser, como disse Descartes, nos ajuda bastante nesse sentido, a racionalidade deve ser o caminho para o equilíbrio de todos os outros sentidos, né, de todos os sentidos que nesses momentos afloram. Então, sentimentos de frustração por algo que eu me programei e não consegui realizar. Né? Sentimento de fracasso por não ter conseguido chegar aí onde eu gostaria, havia me projetado. Então, utilizar desta capacidade racional como possibilidade de equilíbrio dos sentidos que vão aflorando, né, a partir daquilo que eu não havia projetado, talvez seja uma saída inteligente. Né? E fazendo a leitura dessa realidade a partir da fidelidade à racionalidade. A razão precisa ser aí o mecanismo onde eu vou conseguir equilibrar todas as minhas sensações, todos aqueles sentimentos que vão aflorando, às vezes descontroladamente, sempre que eu vou estando em um espaço em que não tinha projetado. Nesse sentido, Hume também, David Hume, nos ajuda bastante a entender esses sentidos, pensar como esses sentidos vão sendo propostas também para a leitura desses momentos. O próximo ponto do nosso esquema diz respeito a uma figura que eu gosto bastante e que eu indico, inclusive, como indicação de leitura, proposta de leitura para aqueles que nos assistem nesse momento, que futuramente nos assistirão aí nos diversos meios digitais que essa nossa gravação chegará. Diz respeito a esse francês chamado Louis Lavelle. O Lavelle fala a respeito de uma consciência de si que vai ser capaz, né, de nos auxiliar nos processos de responsabilização ao longo da nossa existência. O que isso tem a ver, professor, com toda essa pandemia, toda essa confusão, esse processo de isolamento em que nós fomos nos inserindo meio que sem a nossa vontade, né? O Lavelle diz, toda vez que eu sou capaz de, a partir daquele processo que eu comecei dizendo, fazer a leitura da realidade, considerar a racionalidade como responsável por esse equilíbrio de todos os sentidos que vão aflorando. E toda vez que eu tomo a vida, né, tomo as rédeas, aliás, da minha própria vida, da minha própria existência, e tomo consciência da identidade de quem eu sou, todas as vezes que sou capaz deste processo, eu vou ali me inserindo dentro das mínimas possibilidades de erro. Então, todas as vezes que eu conseguir fazer a leitura da realidade em que eu estou inserido, utilizar dessa minha racionalidade, dessa capacidade racional que todos nós nascemos com. Eu sempre brinco com os meus alunos, professor, eu não entendi, eu acho que eu não sou inteligente. Epa, todos nós somos, calma, todos nascemos com, vamos utilizar isso aí, né? Vamos aprender a utilizar isso. Então, fazendo essa leitura da realidade, utilizando da inteligência, dessa capacidade racional para fazer essa leitura, e, né, observando Lavelle ali, quando diz que o homem equilibrado
ou que pelo menos se preocupa com esse processo de equilíbrio necessário que todos nós vamos necessitando para uma vida nesses nossos tempos, é aquele que toma consciência de sua existência e pega as rédeas da própria vida. É muito fácil sentar no sofá, assistir milhares de séries e filmes, as possibilidades são infinitas, não é? Rapidamente, nós corremos o risco de deixar a nossa vida aí, eu sempre falo para os alunos, deixar a nossa vida correr conforme a banda vai tocando. O Lavelle diz, e aí a gente vai se encaminhando para o último ponto da minha fala, o Lavelle diz que a tomada de consciência é o que vai nos auxiliar nesse agir filosófico. Tudo isso precisa me levar à ação, né? Todo esse processo, essa tomada de consciência do espaço onde eu estou inserido, daqueles que compõem este espaço e de mim, né? A consciência da identidade de quem eu sou, isso deve me levar à ação, me levar à ação concreta, né? Como o colega foi dizendo, é preciso encontrar essa esperança, essa faísca, não esperar que tudo isso nasça do tudo e de nada e de todos, mas ir assumindo as rédeas da existência no que diz respeito à minha capacidade de ação nesses tempos de crise, e que é possível. E eu gostaria de trazer um pouquinho a questão também do conceito etimológico da palavra crise, né? E se nós formos em busca lá na Antiga Grécia, crises, ela significa, então, um distinguir, uma tomada de decisão. Então, a crise ela é filha da dialética, né? Então, muito mais que aquilo que o senso comum nos traz como conceito de crise, né? Nós trazemos, então, aqui de uma forma filosófica, que crise, essa forma de filosofia, ela já coloca as pessoas em crise em termos de questão de escolhas, né? Muitas vezes, no senso comum, as pessoas falam da crise, a crise no casamento, da escassez, disso, de aquilo outro, né? Questão econômica, tudo que é vulnerável à vida humana, a pessoa fala na crise, mas não traz essa questão realmente que a crise é uma oportunidade de escolha entre uma coisa e outra, né? Heráclito, né, conhecido como o pai da dialética aí, né? Ele traz a questão do fluir, né? Que tudo flui, e ele coloca essa questão mesmo dialética da doença, a saúde, a juventude, a velhice, né? A guerra e a paz, o bem e o mal, e nessa luta de antagonismos, né? Que é gerada, então, uma questão da perfeita harmonia, né? Entre o que o homem jovem e o homem velho, né? E outro conceito também do fluir, o mesmo conceito, quer dizer, fluir, nós encontramos numa música do compositor e cantor brasileiro, Lulu Santos, né? Que é a música Como uma Onda, que fala lá, né? Nada do que foi será do jeito, né? Do mesmo jeito que já foi um dia, né? Então, a questão filosófica é essa, passarmos o que era antes, o que será depois, né? Então, nessa questão da essência, né, da filosofia, que nós somos essencialmente reflexivos, nossa condição humana é essa, né, de pensarmos, essa reflexão nos remete para isso, escolher entre uma coisa e outra, né, dessa eterna dialética, né, do bem e do mal, do certo, do errado, do verdadeiro, do falso, do velho, do novo, né, da saúde e da doença, da falta ou não. A gente vai colocando essas questões dentro da educação para pensar também na formação das crianças. De que forma? Né? Fazendo, primeiro, boas perguntas, analisar sobre as questões do poder. Né? Hoje nós vivemos que quem tem conhecimento tem poder também hoje, tem essa questão da influência. Fazer relações entre seres humanos, natureza e o universo em que vivemos. Questionar o significativo e o sentido da vida. Assumir valores éticos e morais. E condensar curiosidades sobre as mais variadas dimensões da vida. Desde, eu falava um pouquinho da crise, que era questão de escolha, o nascimento é uma questão de escolha. Né? A minha filha mais velha, ela não quis nascer.
ela tivemos que fazer uma cesariana, ela estava dormindo e passou do tempo de nascer. Então, às vezes é preciso um fórceps, né, para você fazer com que a criança saia, né? E a filosofia é um pouco desse fórceps para nós, ela nos dá instrumentos para que a gente também, né, faça essa elevação do pensamento, que a gente consiga fazer uma boa análise da realidade da sociedade. E no próximo slide tem também ali a questão da inserção das pessoas em uma sociedade justa, livre e fraterna, que é o quê? Que todas as pessoas têm essa capacidade, onde o Edinaldo falava, que não é que você não seja inteligente, você tem capacidade, mas nós precisamos instrumentar essa forma de pensar e dentro da questão do diálogo a gente consiga dar outros exemplos para que você consiga também ter acesso a essa forma de pensamento de uma forma mais clara. Então, eu trago aqui um pensamento do professor Celso Vasconcelos, que uma das grandes tarefas que temos na educação é o desenvolvimento da sensibilidade. Tem insistido muito nessa questão do papel do olhar. Trata-se dessa necessidade de uma mudança de olhar por parte do professor em relação aos alunos e, através dessa mudança de olhar, conseguir ajudar também os alunos a mudarem seus olhares. Para onde olhar? O que olhar? Como olhar? São perguntas que no próximo slide a gente vai ver que nós podemos fazer essas perguntas filosóficas para os nossos alunos e para nós mesmos, enquanto a reflexão refletir, é voltar-se para dentro, né? Ou então você se refletir no espelho, mas flexionar é dobrar-se, né? E reflexionar é você tornar novamente flexível e voltar-se para dentro desse olhar. O que olhar, como olhar, quando olhar e quem olhar. São perguntas que nós podemos fazer a cada instante, né? E o programa do Carro para Pensar vai fazendo esse exercício com as crianças, né? A partir desde a educação infantil até o ensino médio. Então, o desenvolvimento dessa sensibilidade ainda prevê que nós precisamos desenvolver habilidades e competências, né? Que é acreditar no desenvolvimento de todos, valorizar o ser humano, incentivar a participação da comunidade investigativa, seja ela pessoal, personalizada lá na sala de aula, ou hoje virtual, que é como nós estamos fazendo aqui, uma comunidade, né, de investigação. Não deixar ninguém para trás, né? Incentivar o cooperativismo, a solidariedade. Hoje nós vivemos na era do compartilhamento. Aquilo que nós sabemos, nós precisamos compartilhar com os outros, porque conhecimento só para si, ele não te leva muito mais longe. O cooperativismo é que faz com que as pessoas consigam ir mais longe juntos, né? Considerar cada estudante como protagonista, incentivar a leitura, a pesquisa, a argumentação e a ação. Que nós vamos ver depois no próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, isso é possível através do método que nós chamamos de método LIDA, né? O que é o método LIDA? Que é o ler, investigar, o dialogar e o agir. Ler o mundo não é somente ler o que está escrito, mas é perceber o mundo como está aí, né? O que se dispõe para nós? O professor Wellington falava sobre o Dasein, né? Que é ser o ser para a morte, e nós, a cada dia, nós que vivemos, é um dia que nós morremos, né? Ficou o passado para trás. É um dia menos de vida. E um dia mais para o futuro. Assim que nós podemos ver, através dessa investigação, nós temos, então, momentos de vida. Mas o momento de vida é um momento presente. E o presente é agora, né? O passado ficou para trás, o presente e o futuro ainda não chegou. Nós vivemos sempre de eternos agoras, né? E o dialogar é essa forma de nós trocarmos ideias, né? Que já é uma forma de ação também, né? O ler, o investigar já é uma ação, mas nós precisamos colocar aquilo que o Edinaldo falava, que é a nossa avaliação final você colocar isso em atitudes. A questão ética, os valores, essa sensibilidade do olhar, a questão da cooperatividade, da sensibilidade ir ao encontro do outro, do olhar a partir do olhar do outro, né? Que Dussel falava sobre isso também, de nós nos colocarmos no lugar do outro, né? De uma forma na filosofia da alteridade, né? De sofrer o sofrimento do outro. E isso nós falamos um pouco também
no livro do terceiro ano, A Pequena Grande Marília, que fala sobre uma menina que nasceu com nanismo e tinha dificuldades por ser pequena, né? Pelo olhar dos outros, pela forma que os outros lhe olhavam, ou pela forma que eles riam dela, ou pela forma que ela não conseguia se relacionar com as próprias mobílias da própria casa, de alcançar as coisas no alto, né? Então, tinha essa questão da ação, e ela questionava isso. A partir das dificuldades de vida dela, ela colocava isso. Então, isso era uma crise, né? Interior dela, ela sempre ia resolvendo com um banquinho, né? Com uma forma de se resolver interiormente, digo, não, mas tenho grandes valores. Então, eu sou pequena em estatura, mas eu tenho grandes valores, que eu posso ser uma grande pessoa, né? No próximo slide, aqui nós vamos ver, então, que nós temos um fio condutor que nós vamos formando essa questão de personalidade, de identidade, de formação ética, epistemológica, formação política, ontológica, né? O professor Wellington e o Edinaldo, que trabalham com o nosso programa e nossos materiais didáticos, eles veem e percebem que a partir do 6º ano até o 9º ano, né, que é o segmento que eles trabalham, nós começamos, como que nós conhecemos as coisas, com a ontologia, a teoria do conhecimento, né? Como que nós organizamos nossos pensamentos através da lógica, a questão do verdadeiro, do falso, as nossas formas de pensar, as falácias, né, as várias formas de falácias, em que muitas delas colocam as pessoas em crise, principalmente dentro da mídia. Hoje, assistindo televisão, as pessoas ficam doentes em assistir os jornais que trazem algumas coisas, informações de uma forma verdadeira, mas com falas falaciosas, né, que nós precisamos passar por um filtro. E hoje as crianças têm essa oportunidade, os adolescentes, de aprender o que é essas falácias, como identificá-las, né, no discurso do político, do advogado ou do jornalista, né? Então, nós precisamos saber onde que nós queremos chegar, né, ter um fio condutor. Que não existe ventos favoráveis para o marinheiro que não sabe para onde vai. Sêneca já falava isso lá, né, contemporâneo de Cristo, lá atrás. Temos aqui alguns temas, né, que nós trabalhamos, né, o Quem Sou Eu e os Outros, e muitos outros vocês podem ler aqui também, né, que trazem nos nossos livros. Depois, se vocês quiserem ter, quem ainda não tem conhecimento do nosso material didático, pode entrar em contato conosco. Eu peço a gentileza ali que o pessoal coloque ali, eu acho que já está aqui nos comentários, o e-mail do assessoria@editorasaltos.com.br, para que possa conhecer um pouco mais também do programa do Carta para o Pensar e dos nossos livros que trazem esse fio condutor. O próximo slide, por gentileza, traz aqui para nós, então, os diferenciais da nossa coleção. Eu trouxe aqui da Início de uma Mudança, mas também o Novo Espaço Filosófico Criativo também trabalha com alguns diferenciais. O estudante é coautor do próprio material através do momento que ele vai também construir as suas respostas, vai participar da comunidade de aprendizagem investigativa, as descobertas do início da vida, formação de identidade e subjetividade, né? Isso também está implícito dentro do fio condutor, né? Apresenta o questionamento como forma de investigação, aprendizagem sobre a vivência dentro da comunidade de aprendizagem investigativa, questionamentos, o que já aparece pronto, o que é o óbvio, né? Protagonizar a própria história, resgate da identidade da paz, e assim por diante. Teria muitas outras coisas para nós falarmos aqui, né? Nós temos um tempo um pouco curto, né? Mas é o suficiente para a gente ter uma ideia, que filosofia, ela é muito mais ampla do que aquilo que parece ser apenas divagações, o homem da lua, né? Sócrates dizia que o verdadeiro filósofo, ele não se preocupa, né, com aquela questão das roupas novas, dos sapatos novos, né, de estar aí, né, causando uma boa impressão, como hoje as redes sociais estão nos propiciando, mas sim essa questão do sentimento relacionado com o pensamento, né? Que é a forma do olhar, do pensar, do relacionar-se com o mundo de uma forma diferenciada. Nós temos 3 perguntas que vieram aqui, uma para o professor Wellington, uma para o Edinaldo e uma para o Jefferson, que eu tenho agora aqui nesse momento. Vamos começar com a professora Carla, que é lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul.
ela faz uma pergunta para você, Wellington. Ela pergunta assim, ó, como poderemos levar o pensamento filosófico e reflexivo próprio da sala de aula e que agora está sendo visto como remoto, virtual e à distância? Quer dizer, como levar esse pensamento e essa reflexão filosófica? Esse é hoje também um desafio, né? Mas como o Jefferson falou, a gente vive das crises, né? E as crises vão ser importantes também para o crescimento. Eu penso que criar novos mecanismos, né? Assim como estamos fazendo aqui agora. Então, por exemplo, trabalhando com os estudantes, nós criamos fóruns para debater alguns assuntos, né? Também estamos trabalhando por live, onde os colegas podem colocar aí as suas expressões. Também facilitou a pesquisa. É uma coisa também que eu percebi, que alguns alunos que, por exemplo, em sala eram extremamente tímidos, talvez através da câmera, que poderia ser uma forma de inibição, eles parecem mais extrovertidos ou estão mais confiantes, né? Eu também estou tentando colocar para os alunos também a questão da autonomia, né? Porque agora ele é responsável também pelo seu ensino, né? Então, quer dizer, cabe a ele perceber e participar com fidelidade daquilo que está acontecendo. Então, essa convocação, eu acho, de protagonismo, essa é uma tentativa desse debate em sala de aula, né? E, assim, acaba sendo produtivo, né, de alguma forma, né? Eu estou tentando, é lógico que nada substitui esse contato, a filosofia, ela é essencialmente diálogo, né? Esse diálogo com troca de olhares, né? A princípio eu fiquei bastante receoso e preocupado com essa dimensão, mas então, e assim como a colega colocou, como trazer essa proximidade da sala de aula para esses acontecimentos. Então, da minha experiência docente, né, que eu posso retratar, a ideia do fórum é uma boa oportunidade, né? As lives estão sendo também umas boas oportunidades. Estou pedindo para os alunos escreverem a respeito dos temas e coloco que eles façam a leitura daquilo que eles estão escrevendo. E principalmente os mais novos, alunos do 6º, do 7º ano, estão gostando bastante de se manifestar, né? Inclusive, pelo próprio chat, a gente pede para eles colocarem ali a ordem da leitura, né? Porque às vezes são vários colegas que querem ler e isso ganha um dinamismo muito grande. Então, olha, cada um aqui vai a sua leitura e pode contribuir. É uma tentativa da gente trazer essa proximidade da sala de aula. E eu lembro sempre deles, né, que a tecnologia, né, ela pode nos afastar e ela pode nos aproximar, né? Até um tempo atrás nós estávamos vivendo justamente esse afastamento, né? Era comum em sala de aula, quando algum colega celebrava, olha, é aniversário do fulano, mas como você sabe, eu acompanhei aqui pela rede social, e você já deu parabéns para ele já pela rede social. Falei, não, levanta e vai lá dar parabéns para o seu colega, né? Então, ela estava nos afastando, e nesse momento de crise, nesse momento de retomada, ela está nos aproximando. Então, eu estou lembrando esse tema e essa situação bastante para os alunos agora, né? Espero ter contribuído. Mas tem uma pergunta para o professor Edinaldo, que é do Benedito, lá de Belo Horizonte. Ele pergunta o seguinte, Edinaldo: como tomar rédea da realidade de hoje com o mundo repleto de fake news e desinformado? E tem a ver com aquele autor francês que vocês disse que seria interessante, que vai estar depois a bibliografia para a gente poder ler alguma coisa dele. Então, como tomar rédea, né, da realidade nesse mundo repleto de fake news? Professor Benedito, né, o Lavelle, né, Louis Lavelle, ele vai trazer a reflexão de que eu preciso ser o mesmo, a mesma pessoa, dentro daquela problemática da consciência de si. Eu preciso ser a mesma pessoa que sou dentro do meu quarto escuro, sem ninguém mais, sem espectador, sem ninguém onde eu precise criar ou estabelecer papéis. Eu preciso ser esta pessoa também nos espaços coletivos onde eu vou me inserindo, né? Neste sentido de ser autêntico, né? O nosso colega Wellington falava
ali a respeito do Heidegger, da autenticidade, na autenticidade. Neste tempo, onde as fake news, onde a mentira, não é, a falsidade, a notícia falsa, essa capacidade de irmos quase que sistematicamente nos enganando, nesse tempo onde a mentira, as notícias falsas vão ocupando o nosso espaço, o nosso ideário, a questão da autenticidade ela vem com muita precisão nos dizer que este processo de tomada de consciência, primeiro que não é simples ou rápido, né? Ele passa a ser também, segundo o Louis Lavelle, um processo doloroso porque o preço que se paga pela consciência, pela autenticidade, nem sempre é confortável. Em alguns momentos eu pago o preço da solidão, não é? Por essa autenticidade, justamente por correr de todas essas notícias falsas, mas é aquilo que vai me tirar, com muita frequência, me tirar do erro, me tirar desta confusão generalizada que as notícias falsas vão nos inserindo. Então, a tomada de consciência, essa capacidade de viver a partir de uma autenticidade, de ser o mesmo no meu quarto, onde ninguém está me vendo e me julgando, e ser esta mesma pessoa nos espaços públicos, coletivos, sociais, onde eu vou me inserindo, parece ser, segundo o autor que eu citei, e eu comungo muito dessa ideia, parece ser um caminho seguro, certo? Tem a Jaque Cavalcante, que colocou uma pergunta para todos, né? Como trabalhar essa perspectiva diante de tudo que estamos vivendo para os menores, os alunos do Fundi 1, e a Fernanda Mendes Carvalho faz um comentário, né? De acordo com as reflexões, a crise não impulsiona somente a negatividade, acaba por oportunizar novas atitudes que muitos não teriam não fosse essa situação. E é o que nós colocamos aí já pelo Wellington, colocando o Edinaldo também e o Jefferson também. Muito bem, pessoal, nós estamos com o nosso tempo já esgotando. Eu queria, nesse momento, agradecer imensamente ao professor Wellington Correia pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, professor Edinaldo também pela sua disponibilidade. Eu sei que nesse tempo nós temos muito mais trabalhos para serem feitos, assim como agradecer ao professor Jefferson e a todos os que estiveram aqui conosco nesse momento de reflexão, com esse tema tão importante, né, que são as contribuições filosóficas em tempos de crise. Agradeço, então, imensamente a presença de todos e fiquem bem e cuidem-se. E até o próximo programa Dialogando o Momento. Um abraço.